Graça e paz, uma ótima tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais esta união de casais. E aqui, humildemente, peço ao Senhor que esteja abençoando a nós todos e nos conduza na reflexão dessa tarde. Como inspiração para essa tarde, trago o texto de Lucas capítulo 1. Eu gostaria de ler com os irmãos. Versículos 65 e 66 é um texto conhecido, porque ele já está entranhado aí nas nossas apresentações de bebê de nossa igreja. Lucas capítulo 1, versículos 65 e 66, nos diz assim: toda a vizinhança foi tomada de grande temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se comentavam esses fatos. E aconteceu que todos quantos ouviam falar dessas ocorrências ficavam imaginando o que virá a ser este menino, pois a boa mão do Senhor estava com ele. O que virá a ser este menino? Um menino que vai ser, temos até o cântico, o menino que vai ser. Nas apresentações de bebê, que grande expectativa há quando nasce uma criança. E na vida de João, especialmente, quem conhece esse texto, nasceu fruto de um milagre, algo divino estava acontecendo. João, que viria a ser o grande precursor de Jesus Cristo, aquele que anunciaria a todos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu pai, sendo sacerdote, teve uma visão no templo, ficou mudo por conta da sua descrença, até o nascimento do seu filho prometido, João. As pessoas queriam botar o nome de Zacarias. E ali a sua mãe dizendo: vai ser João. E eles falando: mas não tem João na família. Era comum naquela época você dar nome de alguém importante da sua ascendência a um bebê. E não tem nenhum João na família. Não vamos colocar João. Até que perguntaram ao pai, e o pai pega uma taubinha e escreve, como ele estava mudo diante da visão, escreve: seu nome será João. Naquele momento ele passou a falar novamente. E esse grande milagre acabou sendo afamado por toda parte, e ali vinha essa expressão: mas o que vai ser este menino? Que grande expectativa sobre este menino. E o que as nossas expectativas podem produzir na vida de nossos filhos, na vida de alguém? Certamente quando você nasceu, havia uma expectativa sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida. E nós, enquanto pais também, aqueles que são pais, que teve a experiência de ser pais, também colocamos expectativas sobre os nossos filhos. Eu gostaria de refletir essa tarde sobre isso, trazendo sobre a inspiração desse texto a reflexão de um livro, The Birth Order Book, que é o livro de Kevin Lehman, sobre a ordem de nascimento, as características e o que as expectativas podem fazer, podem produzir em nossas vidas. Eu quero convidar, peço licença ao seu coração, para você refletir. Você na sua casa, quem é você? Você é o primeiro filho de vários irmãos, de 2 irmãos? Você é o filho único? Você é o primeiro homem? Você é a primeira mulher? Segundo este autor, o fato, a posição que você tem na sua casa, ela produz expectativas, tanto dos seus pais como da sociedade, que podem jogar sobre a sua personalidade, sobre o seu desenvolvimento. E aí eu convido você a estar pensando. Eu vou estar lendo algumas características, alguns pontos deste estudo. Convido a você a estar pensando: eu sou o filho mais velho, será que isso realmente se encaixa a mim? Não, eu sou o filho do meio. É assim mesmo? Eu possuo essas características, essas coisas acontecem comigo também? Não, mas eu sou a primeira filha. Mesmo que eu tenha alguns irmãos antes de mim, um irmão antes de mim, eu sou a primeira filha. Eu tenho essa característica do primeiro filho?
Não, mas eu sou o primeiro homem da casa. Será que essas características também se encaixam? Mas, acima de tudo, o que eu acho mais interessante desse estudo são as perguntas. E aqui o meu compromisso, depois de estar enviando este resumo para os irmãos, vou estar compartilhando depois com o Gilberto e estar enviando, para que essas perguntas também cheguem aos irmãos, para estarem refletindo sobre essas coisas. Será que é desse jeito mesmo que acontece na minha vida? E aí, para os pais, né? Será que eu tenho feito isso também com os meus filhos? Será que eu estou sensível a isso nos meus filhos? Nós vamos estar aqui desenvolvendo o estudo e você vai estar vendo aí, se familiarizando. Se você discordar também, não tem problema nenhum. Você fala, isso aí não tem nada a ver comigo. Seria até interessante ter esse retorno, né? Olha, não sei se é bem assim, mas ele traz algumas regras e certamente há contra-regras também, porque nem toda casa, nem toda estrutura familiar se configura da mesma maneira. Há aqueles que perderam o pai, há aqueles que perderam a mãe, há aqueles que são órfãos, mas é muito interessante essa reflexão que ele nos traz. Então vamos começar com o filho mais velho. Quem for filho mais velho aí, esteja atento. Quem tem um filho mais velho em casa, esteja atento. Geralmente o filho mais velho, filho ou filha, né? Dependente de gênero, é a princesa ou o príncipe herdeiro. Os pais são mais exigentes com o primeiro filho. A questão da disciplina, do trabalho. Ele é um pequeno adulto, né? Ele cresce precocemente e pode se desenvolver. As suas características podem se desenvolver de uma maneira dócil, um alto senso de responsabilidade, etc. Ou agressivo, aquele realizador, líder que parte para cima, né? E o que não pode ser ignorado no primeiro filho? Há algumas áreas de enfoque. O primeiro filho, geralmente, acaba indo para essas áreas de enfoque. Veja você se você concorda com isso. Ele é dado a ciências, direito, contabilidade, gestão, engenharia, computação, e é bom como diretor, presidente, pastor, astronauta, piloto. São áreas de enfoque que geralmente os primeiros filhos estão ali presentes. Esse autor, quando ele deu essa palestra, Kevin Lehman, na primeira vez que ele foi falar sobre o seu livro, estava dando uma palestra só para governantes. E ali ele perguntou, aqueles que são primeiros filhos na sua casa, se coloquem de pé. E 90% da sua plateia naquele momento se colocou de pé. E era disso que ele estava então compartilhando. Alguns perigos que precisam tomar cuidado em relação ao primeiro filho. Pessoas podem se aproveitar dele. Ele pode fracassar em relacionamentos. Pode ser entregue ao burnout. Burnout é um termo que está sendo mais evocado agora. É uma pessoa que não consegue desligar. É uma pessoa que, dada ao trabalho, às vezes deixa de comer, deixa de dormir por causa do trabalho. E alguém precisa falar, para aí, desliga um pouco, rapaz. Nada de tanto trabalho. Ele pode ser dado à depressão e à rebeldia. São perigos do primeiro filho. Qual é a maior luta que geralmente os primeiros filhos se enfrentam? Pressão. Ele não gosta de trabalhar, não gosta de ser pressionado, mas trabalha bem sob pressão. Qual é o seu maior pesadelo? Perfeccionismo e a sua tendência à depressão. Aqui eu estou trazendo, o autor lista as características que geralmente estão no primeiro filho, e dessas características há pontos fortes e fracos a serem analisados. Quais são as características do primeiro filho? Liderança. O ponto forte, tomar a frente, saber o que fazer, mas há o ponto fraco. Pode reprimir iniciativas dos que trabalham com ele, ou pode ser muito dominador, agressivo. Outra característica do primeiro filho, a agressividade. Impor respeito sobre os outros é um ponto forte. As pessoas seguirão a sua liderança firme. Mas qual é o ponto fraco disso? Pode atropelar os outros. Ser insensível, egoísta, focado demais nos objetivos e não o suficiente quanto aos sentimentos dos outros. Outra característica do primeiro filho é a docilidade. Pode ter essa característica,
E qual é o ponto forte e fraco disso? Ser colaborador, fácil de trabalhar, com um bom jogador de equipe. O ponto fraco disso: outros podem se aproveitar dele, marginalizá-lo, oprimi-lo. Isso realmente é um perigo. Outra característica, o perfeccionismo. O perfeccionismo está presente no primeiro filho, geralmente. Sempre quer fazer tudo certo, dar tudo de si para fazer um bom trabalho. Mas o ponto fraco disto tende a ser muito crítico consigo, com os outros e nunca está satisfeito. Procrastinar por medo de não conseguir fazer um trabalho bem feito é um perigo do perfeccionismo. Outra característica, organização. Ter tudo sob controle, estar acima das coisas, pontual, seguir a agenda. O ponto forte. Ponto fraco disso: pode se preocupar demais com a ordem, o processo das regras, não ser flexível quanto ao necessário, pode ser impaciente com quem é desorganizado e não tão meticuloso, pode ficar irritado com surpresas. São características, né, a organização, o ponto fraco da organização no primeiro filho. Outra característica do primeiro filho, ligado no 220. E isso leva a um ponto forte: ser ambicioso, empreendedor, ativo, disposto a sacrificar-se para o sucesso. Qual é o ponto fraco disso? Colocar a si mesmo e os outros com quem trabalha sob pressão demais. Outra característica do primeiro filho, a objetividade. Ele estabelece alvos e alcances, esse é um ponto forte. Tende a fazer mais por dia do que os outros. Planeja o seu dia. Qual é o ponto fraco? Pode ficar encaixotado, ocupado demais com a lista de tarefas. E para ver o todo. E não pode, às vezes tem dificuldade de ver o todo, aquilo que precisa ser feito no momento, né? Outra característica, lógica. Ele é conhecido como alguém, aí um ponto forte, né, que pensa claro, que não é impulsivo nem desesperado. Ponto fraco disso: pode achar que está sempre certo e deixar de prestar atenção nas opiniões mais intuitivas dos outros, né? É um perigo dessa característica lógica do primeiro filho. E outra característica, o estudo. Ele tem de ser um leitor voraz. Isso, ponto forte, né? Acumulador de informações, bom resolvedor de problemas, que pensa nas coisas a fundo. Qual é o ponto fraco disso? Pode passar tempo demais reunindo fato quanto às outras coisas que precisam ser feitas. Pode ser tão sério que não vê humor em situações em que o humor é desesperadamente necessário. Junto ao filho mais velho, ele faz o link do filho único, que além de assumir as características do filho mais velho, também tem as suas próprias características. Como ponto forte, o filho único é confiante, articulado, objetivo, grande poder de concentração, grande habilidade de organização, de planejamento, é criativo, é preciso, é meticuloso, excelente memória, ambicioso, mas também tem seus pontos fracos que podem acontecer no filho único. Atenção aí, os filhos únicos, vejam se vocês concordam com isso. Os filhos únicos podem também serem egocêntricos, críticos, infelizes, ávidos por atenção, inferior, rebelde, nunca bom o suficiente, mimado, dependente, preguiçoso, avoado, xarope, protegido da realidade das suas consequências, e quer as coisas sempre do seu jeito, impaciente, intolerante. É o que se denota daqueles que são filho único como pontos negativos. Tem os seus pontos positivos, pontos fortes, pontos negativos. Pode se tornar um perfeccionista desanimado, procrastinador, teimoso, chato, preocupado, frustrado, compulsivo. Pode se colocar num círculo vicioso. É tudo ou nada. Assume mais do que dá conta. E não dá conta, entra em pânico, desiste ou culpa os outros por um trabalho feito às pressas. Faz o esforço cada vez maior. Mas o ponto forte disso é que ele pode levá-lo à excelência. Estabelecer alvos alcançáveis, saber que a minha identidade não depende do que eu faço,
não desanimar, aprender dos fracassos, consertar os erros, saber que não preciso ser sempre o primeiro, aguentar críticas e não perder a autoestima, ter o coração aberto, tolerante, paciente. Então, essas coisas podem ser impostas e nós temos o dever de perceber isso e ver qual caminho eu vou tomar, o que eu preciso fazer. Então, se você é filho único aí, você também tem o caminho ou do perfeccionista desanimado ou da excelência. Você pode chegar à excelência. E aqui chega então aquilo que eu acredito ser o mais importante nessa reflexão, que eu quero deixar para todos, que são essas perguntas dirigidas, reagindo a essas características que foram aqui pontuadas. Primeira pergunta: será que eu estou envolvido em atividades demais? Você é primeiro filho, você é filho único? Essa pergunta é para você. Quais eu deveria largar? Eu vou enviar depois essa pergunta para a turma, mas fica aí para a nossa reflexão. Eu sei dizer não? Consigo lembrar de um exemplo recente que eu disse não com jeito, com firmeza? Até que ponto o perfeccionismo é um problema para mim? Sei dizer a diferença entre ser perfeccionista e buscar a excelência? Sou escravo da minha agenda ou uso a lista para organizar minha vida e mantê-la equilibrada? Perdoei meus pais pela pressão que faziam enquanto eu crescia? Posso dizer com sinceridade que houve privilégios de ser primeiro filho ou só pressões? Sou o primogênito dócil ou agressivo? Quais os meus melhores atributos? Quais são meus principais pontos fracos? E o que eu posso fazer para melhorar? Se você está se identificando e pode perceber quais são os pontos fracos, os pontos fortes aí, o que eu posso fazer para melhorar, né? Eu sei que eu sou um primogênito agressivo, estou disposto a perguntar ao meu cônjuge, filhos, colegas, quais são meus pontos fracos e fortes. Se você for perguntar aos outros, o que será que você vai ouvir aí dos seus pais, da sua esposa, dos seus filhos? O que a minha família diria sobre o tempo que eu passo com ela? Se tenho inveja ou ressentimento de algum irmão, estou disposto a confessar e consertar? Quando e onde eu poderia fazer isso? Ligo demais para os outros, para que os outros pensam de mim? Por quê ou por que não? Estive recentemente em alguma situação em que esse importar-se demais veio à tona e me causou problemas? Quão bom sou em ver defeito dos outros? Será que meus familiares ou amigos diriam que eu sou muito crítico? Essas são as perguntas, as características do primeiro filho. Na minha casa, eu sou o filho do meio. Quando eu li este estudo, quando eu estive refletindo, eu tenho 2 irmãos, sou o filho do meio, tenho 2 irmãos, o mais novo e o mais velho. E como as coisas se encaixaram para os 3, assim. Nós 3 ficamos de boca aberta. É isso mesmo, é. A gente realmente viu tudo isso e pôde reconhecer um outro. Então vamos ao filho do meio. Você que é segundo filho, veja aí o que a gente fala sobre o segundo filho. Ele não é nem o mais velho, não é privilegiado, nem o caçula, nem mimado. Ele é um sanduíche. Esse é o filho do meio. Tem o mais velho como referência, certamente será igual ou o oposto dele. Sempre fica mais esquecido, às vezes nem sai nas fotos, acostumado a não ser percebido, não ser levado a sério. Tem muitos amigos fora de casa, vai com a turma, mas tem pouquíssimos amigos do peito, sai de casa mais cedo, subtrai-se às regras da família, é bom jogador de equipe, não se abre facilmente, é independente, forte, cônjuge fiel, extremamente leal, confiável, perseverante, é relacional, companheiro, tem menos problemas, se adapta facilmente, é muito afetuoso, negociador. E as áreas de enfoque para quem é segundo filho, geralmente, por ser tão afável, ele pode ser afável ou hostil. E quais são as áreas? Áreas da diplomacia. Ele é sociável, tranquilão, atencioso, pacificador, mediador de conflitos, ou empreendedor, solitário, tímido, impaciente, frustrado, competitivo, rebelde, agressivo.
É o coração e a consciência das instituições. Quais são suas áreas de enfoque? Serviço social, veterinária, arte, educação, esporte, humanas. Qual é o perigo para o segundo filho? Ser manipulador, controlador. Sua maior luta, discordância. Ele quer que as coisas sempre saiam da sua maneira e tem a tendência a sentimentos de culpa. Vamos então às características e os pontos fortes e fracos listados pelo autor aqui. Do segundo filho. Se você é segundo filho, você é o seu filho do meio, né? Você tem mais de 2 irmãos, você é o filho do meio. Então, quais são as características? Primeira característica, cresceu sentindo-se ensanduichado, sem raízes. E qual é o ponto forte? Aprendeu a não ser mimado. Há um ponto fraco disso? Pode ser rebelde, porque sente-se deixado de fora. Segunda característica, ele há expectativas razoáveis. Ponto forte disso, já que a vida nem sempre foi justa, ele é realista. Qual é o ponto fraco? Sofrer injustiças pode tê-lo tornado desconfiado, cínico e até amargo. Outra característica, bem relacionado, ponto forte disso, relacionamentos são muito importantes, faz amigos e tende a mantê-los. Qual é o ponto fraco disso? Os amigos podem ser importantes demais e não querer ofendê-los pode atrapalhar na hora de tomar decisões chaves. Atenção com isso, hein? Pensador independente é outra característica. Ponto forte, está disposto a fazer as coisas de maneira diferente, correr riscos, tomar iniciativas sozinho. Ponto fraco disso, pode parecer teimoso, cabeça dura e recusando-se a cooperar. Outra característica, encontra meios termos. Qual é o ponto forte? Sabe se dar bem com os outros, pode ser bom mediando disputas, negociando desentendimentos. O ponto fraco pode parecer querer paz a qualquer preço. Outros podem tentar tirar vantagem disso. Outra característica, diplomata, é o pacificador, ponto forte, disposto a resolver as coisas, hábil a ver as coisas dos dois lados. O ponto fraco, pode detestar confronto. Com frequência decide não mostrar suas reais opiniões e sentimentos. E uma última característica que ele denota é uma pessoa mais reservada. E aí o ponto forte, pode confiar em informações sensíveis e sabe manter segredos. Ponto fraco disso, pode não admitir quando precisa de ajuda, pois isso dá muita vergonha. E quais são as perguntas que se encaixam aqui para aqueles que são segundo filhos, filhos do meio? Então pergunta: sinto-me confortável sendo filho do meio? Como eu sei? A minha família e amigos diriam que eu sou reservado ou aberto? Até que ponto eu estou disposto a buscar a ajuda de conselheiros, médicos e outras pessoas com autoridade? Como me lembro do meu irmão, da minha irmã mais velha? Abriram caminhos para mim ou fizeram os caminhos da vida mais difíceis de trilhar? Nesse caso, já fiz as pazes com isso e com ele, né, com o irmão mais velho? No processo de fazer concessões, em casa, no trabalho, que nota eu posso me dar? Excelente, bom ou fraco? E por quê? Se me sentir ensanduichado, esse termo aí, né? Com a impressão de que a vida nem sempre foi justa enquanto eu crescia, como me adaptei a isso como adulto? Esse legado é um ponto forte ou uma fraqueza hoje? Há de se denotar que essa é uma regra. Primeiro filho, segundo filho, filho único, filho do meio. Aí tem o terceiro, tem o caçula que vai entrar já já. Se você é caçula, sua parte vai chegar. Mas ele também estabelece aqui um parêntese, né? Geralmente o primeiro filho, numa casa de 7 irmãos, o primeiro
o quarto e o sétimo filho vão ter as características de primeiro filho. É como se repetisse o ciclo, né? Teve um primeiro, um segundo, um terceiro, o quarto vai ser primeiro de novo. Os segundos filhos tem o segundo, aquele que é o do meio, mas numa casa de 8 irmãos, o segundo filho, o quinto filho e o oitavo filho vão ter as características de segundo filho. Numa casa de 9 irmãos, o terceiro filho, o sexto filho e o nono filho vão ter características de nono irmão. Mas há a questão também do sexo. Se há uma casa em que tem 2 filhos e um é homem, é um casal, né? O filho homem e a filha menina, todos os dois vão ter características de primeiro filho, porque os pais sempre esperaram ter um filho e uma filha. Então todos os dois vão ter liderança. Aí o choque, né? Aí vem essas características de liderança que tem os primeiros filhos, né? Casais, pais que têm casal. E aí eu volto a chamar, eu vou entrar aqui na questão do terceiro filho, mas eu volto a chamar a sua reflexão. Se eu sou o primeiro filho, se eu sou o segundo filho, se eu sou o terceiro filho, tá batendo aí? Alguma coisa tá dizendo? Isso nós enquanto pessoas, mas também podemos pensar nos nossos filhos, né? Os nossos filhos também. Eu tenho 3 filhos. Meu primeiro filho, será que ele tem essas características? Meu segundo filho, meu terceiro filho, que cuidado eu devo ter? Vamos ao perfil do filho caçula. O último filhinho, o filhinho da mamãe, o caçulinha. Caçula geralmente é carinhoso, carismático, encantador, voltado a pessoas, afetuoso, um senso de humor descomplicado, animado, perceptivo, gosta de surpresas, excelente vendedor, manipulador, palhaço, peste, aí vem as coisas negativas, né? É o brincalhão, mais dependente, leva mais tempo para amadurecer, mimado, desprezado, põe a culpa nos outros, gosta de holofotes e elogios, busca chamar atenção, vive perdendo as coisas, avoado, temperamental, impaciente, impetuoso, revolucionário, nascido para rebelar-se, descarta as vacas sagradas, persistente. Mas vamos lá. A característica do filho mais novo, ele assume riscos em tudo. Quais são as áreas de enfoque? Meios de comunicação, rádio, cinema, TV, músicas, invenções, artes, comédias, negócios. Perigos, manipulação e superficialidade são os perigos do filho mais novo, do filho caçula. A sua maior luta, ser levado a sério. E a tendência à ansiedade. São algumas características, algumas coisas que ele está aqui listando. Agora nós vamos às características, seus pontos fortes e fracos. As características, então, do filho mais novo, do filho caçula. Primeira característica, encantador. Qual é o ponto forte disso, né? Agradável, divertido, fácil de conversar, popular. Ponto fraco, manipulador, dissimulado, às vezes liso como peixe ensaboado, difícil de acreditar nele. Eu creio que o autor usou esse termo, né? Liso como peixe ensaboado. A segunda característica, ele é voltado para pessoas. Qual é o ponto forte? Saber ler os outros bem, relacionar-se, trabalhar bem em grupo, né? A dois, em grupo, contextos e eventos sociais são a sua praia. O ponto fraco disso, pode parecer indisciplinado, tende a falar demais, bom de papo, mas que não comparece. A outra característica, persistente, ponto fraco, ponto forte disso, persevera incansável numa tarefa, não aceita não. Ponto fraco, pode fazer pressão demais, porque quer fazer as coisas do seu jeito. Outra característica, afetuoso e comunicativo. Meu Deus, hoje eu estou apanhando aqui. Comunicativo. O ponto forte, ele pode ser atencioso, amável, prestativo, gosta de receber e dar afagos. Ponto fraco, pode ser ingênuo, pode ser explorado, tomar decisões com base nas emoções e não tanto na razão.
Outra característica, descomplicado. O seu ponto forte, ele se mostra descontraído, sincero, digno de confiança, sem segundas intenções. O ponto fraco pode dar a impressão de avoado, um pouco fora de foco, com a cabeça de vento. Outra característica, busca chamar a atenção. E o ponto forte disso é ser divertido, engraçado, sabe se fazer notado. Ponto fraco pode parecer egocêntrico, que não quer dar crédito aos outros, com ego bem grande, temperamental, mimado e impaciente. Essas são as características do filho caçula. E aí lembrando que o caçula tem várias configurações. Vai que na tua casa aí você tem 9 irmãos, né? Então você pode ser o caçula sendo o sexto, ou pode ser o caçula sendo o nono filho. Também vai ter, diz o autor, né? Essas características também vão se apresentar a você. As características do caçula, do filho mais novo. E aí quais são as perguntas dirigidas aos caçulas? Perguntas. Eu sou um adulto maduro? As pessoas ainda estão dizendo ou pensando, por que você não cresce? Segunda pergunta. Parte de ser crescido é ter aprendido, é arrumar as suas coisas. Tenho dificuldade com isso? Gosto de trabalhar com pessoas, informações ou coisas? Preciso pensar em mudar minha opinião de trabalho? Se eu gosto de holofotes, busco chamar a atenção, deixo isso resvalar para o egocentrismo? Quando só penso em mim e não nos outros, como posso saber? Será que os meus amigos me contariam? Uso a minha habilidade de fazer as pessoas rir apenas para chamar a atenção ou para fazê-las se sentir bem, curtir a vida? Controlo minha tenacidade e persistência para que não passe dos limites? Ou estou me tornando chato? Será que as pessoas diriam que eu sou um bom ouvinte? Ou que estou apenas tentando ler as pessoas? Sem realmente ouvir o que estão dizendo. Preciso melhorar minha habilidade de ouvir e dar tempo aos outros sem já pensar no que vou dizer em seguida? Essas são as perguntas dirigidas ao caçula. E aí, você acha que está se encaixando aí dentro do seu núcleo familiar e com os seus filhos também? Você acha que está se encaixando? E aí tem as observações. Existe a influência do gênero, diferença de idade, né? Às vezes a diferença de idade pode ser muito grande e isso também pode mudar, né? A posição dos pais na sua família de origem, porque eles se identificam com o filho com o mesmo número, aparência, doença. Então, no meu caso, por exemplo, eu sou o segundo filho, eu consigo me ver completamente no meu segundo filho, que é o Arthur, né? Existe a questão da adoção, e aí vai depender da idade, a criança já vem marcada pelo seu contexto familiar anterior. Então, são as coisas que quebram essas regras, né? O casamento, fizemos amizade com pessoas iguais, casamos com pessoas diferentes, tudo isso hoje acaba sendo considerado, né? Quando se fala do casamento, o primeiro filho ou filho único com a primeira filha ou filha única são muito competitivos e voláteis, desanimadores, contrário do casamento ideal. Já dá para ver o que pode se produzir no casamento, quando o primeiro filho se casa com o primeiro filho de outra família. Filho do meio com a filha do meio evitam conflitos e acabam não se comunicando. Caçula com caçula são os primeiros a se endividar. Falta de ordem e disciplina. Melhor, primeiro filho com caçula. O que sugere esse estudo? Que o primeiro filho case com alguém que seja caçula. Será que isso aconteceu no seu casamento? Mas casamento não vem pronto e dá trabalho. Aí vai ficar para os nossos especialistas, para o irmão Eduardo aí, refletir como que seria isso nos casamentos, né? Mas ele dá esses pitacos também em relação ao casamento. Fala também de estilo de vida, porque toda criança quer atenção. Se não consegue, quer poder. Se não consegue, quer vingança. E aí você tem as crianças, são controladoras, que têm a motivação, poder ou medo, pode ser agressivo, manipulador, queridinho, precisa sempre de aprovação, Marte, tem baixa autoestima, procura quem o martiriza, vítima, sempre chorando, sempre pedindo atenção,
aqueles que são centro das atenções, o palhaço, ligado nos 220, obcecado, realizador, racionalizador, sempre acha desculpas e o certinho. E aí, 6 pontos chaves para a gente terminar então essa reflexão. E espero que venha nos ajudar em alguma coisa, mas há 6 pontos chaves a se pensar aqui. Por mais importante que a ordem do nascimento de uma criança possa ser, isso é apenas um fator de influência. Não é um ponto final. Não estamos estabelecendo aqui um ponto final. É um fato firmado e concreto e imutável, determinando como a criança será quando adulta. Então a gente tem muito a trabalhar nisso. A maneira como os pais tratam os filhos é tão importante quanto a ordem do nascimento deles. A diferença de idade, gênero, características físicas ou mentais. A pergunta-chave é: o ambiente criado pelos pais foi amoroso, caloroso e de aceitação, ou foi crítico, frio e distante? É uma pergunta para nós enquanto pais, ou pensar no nosso contexto familiar, né? Toda posição na família tem pontos fortes e fracos. Os pais precisam aceitar ambos, enquanto ajudam seus filhos a desenvolver as características positivas e lidar com os traços negativos. Nenhuma posição na família é melhor ou mais desejável que a outra. Isso precisa ser estabelecido. Os primogênitos parecem ter mais oportunidade para realizar e brilhar, mas as portas estão escancaradas para que os que nascem depois também deixarem a sua marca. E isso depende deles. A informação sobre a ordem do nascimento não traça o perfil psicológico de ninguém. Nenhum sistema de desenvolvimento de personalidade pode fazer isso. As estatísticas e características da ordem de nascimento são indicadores que se combinam aos fatores físicos, mentais, espirituais, emocionais, para fornecer um quadro mais amplo. E um outro ponto-chave: compreender alguns princípios básicos da ordem de nascimento não é uma fórmula. Isso desde o início a gente falou, para solucionar os nossos problemas. Isso não vai se solucionar automaticamente. Nem mudar a personalidade de um dia para o outro. Mudar a si mesmo não é a tarefa. Mudar a si mesmo é a tarefa mais difícil que qualquer ser humano pode assumir. Isso exige muito trabalho e determinação. Para dizer que de tudo que foi aqui compartilhado, diante das expectativas que os pais colocam sobre os filhos, que as sociedades colocam sobre o filho, nós voltamos ao texto bíblico. Havia expectativa dos pais, havia expectativas dos familiares que ali estavam no momento do nascimento de João Batista, mas havia também a expectativa, a missão, o chamado de Deus. E foi isso que prevaleceu na vida de João. Foi por isso que aquelas coisas aconteceram. Acima de tudo, Deus estava naquele momento, na plenitude dos tempos, preparando, estabelecendo aquele que haveria de preparar o caminho do Senhor. E João foi escolhido. Ainda que houvesse tantas expectativas, ainda que tentaram colocar o nome de Zacarias, e na verdade era João, os preceitos de Deus eram irrevogáveis. Deus determinou, Deus falou, Deus chamou a existência João, e João cumpriu o propósito de Deus. Essa reflexão é para que a gente esteja atento a perceber como essas influências às vezes podem estar agindo negativamente em nossos filhos, assim como podem estar agindo positivamente. Mas acima de tudo, nós somos desafiados a se lembrar constantemente do chamado que Deus tem. Ainda que você tenha tantas expectativas postas sobre você mesmo. Deus tem algo para a minha vida que vai para além dessas expectativas. Nós fizemos uma análise das expectativas, das coisas que podem ocorrer. Talvez você concorde ou não, talvez você vai dizer, isso não tem nada a ver com o meu contexto, eu sou o primeiro filho, não me encaixo nisso. Não sei se você chegaria a essa conclusão. Ou talvez você, como eu, você bateu muito com a minha família. Mas por fim, a gente teve a oportunidade de se enxugar, né?
Eu pude ler, eu tive o privilégio de ler isso com minha família. A gente pôde falar, não, olha, o nosso lar é um lar acolhedor, um lar de amor. Eu, como segundo filho, nunca me senti ensanduichado, excluído. E hoje eu estou cumprindo a missão que Deus tem para a minha vida. Assim como meu irmão mais novo pôde abrir, meu irmão mais velho. Eu pedi perdão ao meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho pediu perdão para mim. Será que eu influenciei tanto a sua vida, né? Tem um ponto lá que fala que você, sendo filho do bem, ou você vai se tornar igual ao seu irmão mais velho, ou o oposto. Eu sou o oposto do meu irmão mais velho. Não que eu estou criticando ele, mas teve uma influência tremenda dele sobre a minha vida. E hoje a gente pôde conversar, pôde falar sobre isso abertamente. Então isso vem para ajudar. Mas acima de tudo, querido pai, querida mãe, acima de tudo, você que é primeiro filho, você que é segundo filho, você que é terceiro filho, você que é caçula de alguma forma, você que é primeiro e segundo filho de alguma forma, né? Acima de tudo, acima dessas expectativas e dessas características que a sociedade, as expectativas dos pais podem produzir na sua vida, saiba que Deus tem algo especial na tua vida. Acima de tudo, somos desafiados a perceber, acima de tudo, somos desafiados a estar sensíveis ao chamado de Deus para as nossas vidas. E como João Batista, ainda que todos perguntavam, esse menino, que vai ser este menino? No coração de Deus já sabia. Ele seria aquele que anunciaria, que prepararia o caminho. E que mais à frente, quando ele cresce, e ali se torna um sinal no meio do seu povo, ele podia gritar em alto e bom som, confiadamente: eis o Cordeiro de Deus, cumprir o seu chamado de anunciar Jesus o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acima de tudo, o seu coração não seja guiado por essas expectativas. Responda, tenta resolver esses conflitos. Reforço o meu compromisso de estar enviando depois dessas perguntas, o resumo deste texto. Mas tente resolver esses conflitos, pensando acima de tudo no chamado que Deus tem para a sua vida. Que Deus em Cristo esteja abençoando os nossos casamentos, as nossas famílias, as nossas crianças, nós como pais, nos dando toda a sabedoria para estar conduzindo os nossos filhos, educando, ensinando os nossos filhos a descobrirem o chamado de Deus, a estar atentos a esses pontos fortes e fracos, né? Para estar conduzindo os nossos filhos da melhor maneira no Senhor, no chamado que o Senhor tem para os nossos filhos. E nós mesmos, né? Nós mesmos também, que muita coisa seja curada em nossos corações em relação ao nosso núcleo familiar e, acima de tudo, a sensibilidade daquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus em Cristo os abençoe. Deus em Cristo continue assim conduzindo nossa união de casais, as famílias de nossa igreja nessa luta. Mas a união de casais, os casais que aqui frequentam, os filhos, o que vai ser? Vai ao mundo pertencer ou servirá ao nosso bom e amado Mestre, a Jesus, o nosso Senhor? Que Deus assim nos conduza a servi-lo de todo o nosso coração, a seguir o seu chamado. Muito obrigado por essa oportunidade, obrigado você que esteve aqui conosco, mesmo aqueles que são de outras igrejas, que estão nos acompanhando. Deus seja abençoando a sua vida, obrigado por participar e prestigiar-nos nessa ocasião. Deus em Cristo os abençoe.